Imagine que o mundo decida de repente ignorar o Brasil. Sem importações e sem exportações, que acontece com o país quando ninguém quer negociar com ele. Na economia, chamamos isso de autarquia, que seria o isolamento total. Fica ligado porque esse vídeo deu um trampo que vocês nem imaginam. E mano, já fortalece no like, por favor, porque eu quero que a nossa comunidade cresça e você faz parte disso. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa falar de algo chamado de fronteira de possibilidade de produção. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Todo país tem um limite que consegue produzir com braços e as máquinas que tem. Quando um país está aberto ao comércio, ele consegue quebrar esse limite. Ele foca no que há de melhor, seja soja, seja minério ou aviões. A troca pelo resto. Mas na autarquia esse superpoder desaparece. Se o Brasil fosse ignorado hoje, por exemplo, o colapso não começaria no luxo, mas no básico. O agronegócio pararia. Nós somos gigantes na produção de alimentos, mas importamos cerca de 85% dos fertilizantes que usamos. Sem comércio, o solo empobrece, a colheita cai e a comida no seu prato dobra o preço em semanas. A tecnologia evaporaria. Sabe o seu celular, o servidor do seu banco ou até o sistema de semáforos da sua cidade? Nada disso é 100% brasileiro. Sem peças de reposição e atualização do software que vem do exterior, a nossa infraestrutura começaria a morrer lentamente. Na autarquia, o Brasil seria forçado a tentar fabricar chips de computador e colher café ao mesmo tempo. O resultado, faríamos os dois muito mal, e de forma muito cara. Em vez de sermos uma peça vital para a engrenagem global de trilhões de dólares, Tornaríamos uma ilha estagnada. a riqueza de uma nação não está no que ela guarda no cofre, mas no quanto ela consegue trocar com o vizinho. A nossa história comercial é cheia de altos e baixos emocionais. Lá no começo a gente não tinha escolha. No Pacto Colonial, a gente era basicamente o almoxarifado de Portugal. Mas o verdadeiro trauma veio depois da independência com o ciclo do café. Muitas das linhas que separam os mitos da realidade e a história das lendas vão sendo borradas pelo nevoeiro dos séculos e pelas crenças dos antigos. Os acontecimentos que formam o curso do tempo vão deixando para trás verdades esquecidas, mas que de alguma forma podem ser resgatadas, porque estão marcadas no solo, nos escritos e nas memórias dos homens que já viveram. No final do século XIX, o café não era apenas um produto, ele era 75% da pauta de exportação do Brasil. A gente era o maior produtor do mundo. Mas isso criou uma dependência bizarra. Se o preço do grão caísse em Nova York, o governo brasileiro entrava em pânico. Chegamos a um ponto de queimar milhões de sacos de café para tentar controlar o preço. Depois desse trauma, o Brasil pensou: bom, não podemos depender só do que vem de fora ou de um produto só. Vamos fechar a porteira e fabricar tudo aqui. Foi a era da substituição de importações. A intenção era boa: industrializar o país. O problema é que o Brasil tentou fazer isso criando muros. Em vez de nos integrarmos à tecnologia global, nós a taxamos. E é aqui que entra o exemplo que todo mundo sente no bolso. Você já se perguntou por que um celular que custa $800 nos Estados Unidos aqui chega custando o preço de uma moto usada? Não é só ganância de marcas. O preço do iPhone no Brasil é um fóssil dessa era de isolamento. Colocamos impostos altíssimos para proteger a indústria nacional. Mas o que aconteceu foi o oposto. Como não tínhamos concorrências e nem troca de tecnologia com o resto do mundo, nossa indústria ficou defasada e o consumidor ficou com o boleto mais caro do planeta. Quando você taxa a importação, você não está punindo o estrangeiro, você está punindo seu próprio cidadão, que perde acesso à inovação. O Brasil tentou ser autossuficiente à força e acabou criando uma das economias mais fechadas do G20. Agora você pode estar pensando: ah, mas o Brasil é um país em desenvolvimento, por isso sofre. Se fosse uma superpotência como os Estados Unidos, eles conseguiriam se virar sozinhos, né? E é aí que a gente entra na parte mais insana da economia moderna. Imagine que os Estados Unidos decidam fechar todas as fronteiras amanhã. O que acontece? Primeiro, o Vale do Silício morre em meses. Sem os semicondutores avançados de Taiwan e o refino de minérios da China, a Apple,
a Google e a Tesla simplesmente não teriam o que montar. Segundo, a inflação vira um incêndio. Sem a mão de obra e as peças do México e do Sudeste Asiático, o custo de vida do americano médio subiria tanto que a classe média desapareceria. Isso acontece por causa de um conceito chamado cadeias de valor globais. Hoje nenhum produto complexo é feito em um lugar só. Um Boeing ou um Airbus tem peças de mais de 50 países diferentes. Se um desses parceiros decide parar de brincar, o avião nem sai do chão. Tem uma frase famosa na economia política que diz: onde passam mercadoria, não passam exércitos. Interdependência não é só sobre dinheiro, sobre segurança. Quando a China e os Estados Unidos estão conectados por bilhões de dólares em troca todos os dias, o custo de uma guerra se torna proibitivo. O comércio cria um seguro contra o caos. Perder parceiros comerciais não é apenas ficar mais pobre, é ficar vulnerável. É perder o acesso ao que a humanidade produz de melhor em termos de inovação e eficiência. Quando você se isola, não está se protegendo do mundo, você está se trancando para o futuro. Depois de tudo isso, a pergunta não é mais o que aconteceria se perdêssemos nossos parceiros, mas sim, como podemos ter parceiros melhores e mais diversos? A grande lição aqui é que a riqueza não nasce de isolamento. Um país que se fecha, como a gente viu na história do café ou no preço do iPhone, acaba sufocando a sua própria inovação. Os países que realmente prosperam no século XXI são aqueles que entendem que a economia é como uma corrente. Ela é tão forte quanto o seu elo mais aberto. O Brasil tem um potencial gigantesco para o celeiro e a matriz energética do mundo. Mas para isso, a gente precisa de parar de ter medo de globalização e entrar no jogo da eficiência. Porque no fim das contas, quem paga o preço de uma economia fechada é você, no supermercado, na loja de tecnologia e na falta de oportunidades. Eu sou o Gabriel e Riqueza sobre Pessoas.